Vamos fazer a leitura de Apocalipse 18, verso número 1. João que está contando essas visões. Depois destas coisas, que coisas? Depois do que ele viu em Apocalipse 17, o terceiro aliado do dragão. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe retribuição, como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dar-lhe-ei igual medida, tormento, pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto, fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor seu Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, ou às custas da sua luxúria. Quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e prateando, dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestido de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada, tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, marinheiros, e quanto labutam no mar, conservar-se-ão de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando, pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual enriqueceram todos os que possuíam navios do mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Agora parece que faz uma transição para o 20. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, nunca mais será achada. E voz de arpistas, de música, tocadores de flautas e de clarins,
jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti ouvirá o ruído de pedra de moinho. Pedra de moinho aqui é aquilo que moe para dar o trigo e comida, não vai haver comida. 23, também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. 24, e nela se achou sangue de profetas, de santos, e de todos os que foram mortos sobre a terra. Fecha os olhos, vamos orar, não fecha o texto. Querido Deus, a ti a honra, a glória, o louvor e o domínio. Ajuda-nos na interpretação desse dificílimo texto. E quando o fizer, que ele não sirva só para matar a nossa curiosidade, mas nos trazer temor, tremor, aplicações, transformação, conversão, salvação. Glorifica teu nome, Senhor. Derrama da tua graça, traz temor e tremor, tira o tédio, a distração, o cansaço, a irreverência, para que o teu reino avance, para que tu receba glória para si e nos conforme à imagem do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos? Voltamos hoje com a série de Apocalipse, estamos quase terminando. E sempre quando eu falo de Apocalipse, eu faço um pedido, que haja temor, porque nós estamos passando por linhas sagradas, revelações sagradas. Eu não sei o tanto que se fala de revelação nessas igrejas, na igreja brasileira. Aqui está a revelação. Olha quanta coisa revelada, imensurável, gloriosíssima, para nos atermos, nos fascinarmos e tremermos de temor. Como você sabe, na última mensagem de Apocalipse, nós entramos na sexta e penúltima sessão das 7 que o livro de Apocalipse se divide. O livro todo são 7 sessões que contam e recontam a mesma história, que vão da primeira à segunda vinda de Cristo. Na última mensagem, em Apocalipse 17, nós demos início à sexta sessão, a sexta e penúltima sessão, onde o dragão, na sua tentativa de perseguir a descendência da mulher, a igreja, convoca o seu terceiro aliado. Ele usa, falhando na sua missão de destruir o filho da mulher, Jesus, ele é lançado na terra e vai perseguir sua descendência, a igreja. Para isso, ele convoca o seu primeiro aliado que vem do mar, a besta, de 7 cabeças e 10 chifres, a besta que vem do mar. Depois ele convoca o seu segundo aliado, a besta que sai da terra. Primeira besta, poder político, militar. Segunda besta, poder religioso. No capítulo 17, na sexta sessão, o dragão, Satanás, convoca agora o seu terceiro aliado, a grande meretriz, a grande Babilônia. Na mensagem passada nós vimos suas características e como ela age debaixo do poder do dragão. Nós agora estamos caminhando para o final do livro, que vai tratar da volta de Jesus, do julgamento final, de novos céus e nova terra. Mas, antes desses últimos acontecimentos, temos que passar primeiro por fatos muito sombrios, muito tenebrosos aqui na terra.
E esses fatos antecedem a volta de Jesus. Agora, o dragão e os seus aliados começam a ser julgados, começam a cair, um por um a um. E hoje nós trataremos de outro fato terrível. Se na última mensagem vimos a ascensão da grande Babilônia, da grande meretriz, hoje nós veremos a sua queda. E esse é o tema da minha mensagem, a queda da grande Babilônia, a queda da Babilônia. É disso que trata este capítulo 19 que nós lemos, a queda da grande meretriz. Faz bem lembrar que essa Babilônia não é uma pessoa. João não está falando de uma pessoa. Essa Babilônia não é um lugar, não é uma cidade, ela já foi uma cidade, representa também uma cidade, mas é mais que uma cidade, é mais que um império, é mais que um reino. Essa Babilônia a qual João se refere é um sistema mundial, é um sistema mundano, é um sistema que busca o prazer a todo custo, é a religião falsa, é o mundanismo, é a luxúria e o prazer a todo custo. Isso é a Babilônia, é uma vida sem regras, sem Deus, é uma vida centrada em si próprio, é uma vida que consiste na vida vivida pelo prazer, sem nenhum compromisso com Deus. Agora notem, a Babilônia foi o último aliado do dragão a aparecer, mas será o primeiro aliado a cair. E é nesse capítulo que ela cai. E João mostra isso em 4 atos. O capítulo 19 é dividido em 4 atos da queda da Babilônia. Babilônia é a sede do mundanismo, é o centro do reino das trevas, é um símbolo do mundo hostil a Deus, a Cristo, a igreja. É esse mundo que fez Deus seu inimigo, enfrentou Deus como seu inimigo, mas que agora enfrentará o castigo de Deus. Veremos então como se dá a sua queda, a queda da grande Babilônia, em 4 atos. Vamos para o primeiro ato, o anúncio do anjo que anuncia a sua queda. Verso 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Depois dessas coisas, João está tendo a visão no 17, da ascensão da Babilônia. Ele cessa essa visão, e agora João começa a ver outra coisa. João está na terra, e ele olha para os céus e vê um anjo descendo dos céus. Esse anjo é um anjo enorme, um anjo que está cheio de autoridade, ele é muito glorioso. Tamanha é a glória desse anjo, que a Bíblia diz que ele ilumina toda a terra com a sua presença. O texto não define com precisão quem é este anjo. Provavelmente, ele é um dos 7 anjos, que tinha na mão as 7 taças, cada um com uma taça. E é o mesmo anjo que mostrou para João, no 17, a ascensão da Babilônia. Este anjo vem do céu, desce do céu e vem com uma mensagem. Pois o texto diz que ele tem autoridade, ele tem grande autoridade para transmitir do céu uma mensagem. Vamos à mensagem, verso 2. Então exclamou com potente, grande, ensurdecedora voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. O anjo anuncia a queda da grande Babilônia, o julgamento dela, mostra que o dia dela chegou. E notem que o anjo usa
os tempos verbais no passado, para aquilo que ainda não aconteceu. Ele está vendo uma profecia, ele podia ter falado, vai cair, não, mas ele diz, caiu a grande Babilônia. O que é isso? É para dizer, a queda dela é certa, isso é para nos dar garantia, segurança, não tem jeito, ela cairá, a sua queda, a sua ruína é certa. Aliás, os 3 aliados do dragão e o dragão cairão, a queda deles é certa, não tem como escaparem. Mas o que está caindo aqui? Quando diz caiu a grande Babilônia, ele fala de todo esse sistema ímpio, incrédulo, anticristo, antideus, está ruindo, está falindo, está diluindo, está deteriorando. Babilônia é a corrupção de todos os poderes, é a corrupção das lideranças, das potências mundiais, da cultura. O que o anjo está declarando é, Deus está julgando o mundo inteiro que se afundou em prazer, em pecado, em engano, em apostasia, que agora finalmente cairá. É isso que ele está anunciando. Todo esse luxo, opulência, orgias, perversão, ganância, heresia, falsidade, cairá, será dizimado, consumido. Agora o anjo dá a descrição da sua queda, como é que ela vai ruindo, e o seu estado. Verso 2, então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de aves imundas e detestáveis. A ideia é como se fosse um castelo abandonado há décadas, vidros quebrados, teias de aranha, todo empoeirado, cheio de feras, cobras, bichos, cadáveres, virou um castelo mal assombrado, imundo, cheio de bestas e de feras. Aves imundas são aves de rapina, abutre, esse tipo de aves. Então ele diz aqui, que ela vai se tornar uma morada de demônios. São termos para dizer, a habitação desses animais e de demônios, é para significar a sua completa ruína, a sua degradação, a sua falência total. Esses termos, a chave para interpretar o Apocalipse, é o Antigo Testamento. Esses termos já foram usados para a queda da Babilônia. Jeremias 50, vou falar devagar para eles colocarem na tela, 35, Jeremias 50, 35 diz isso, escute. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia. Agora o verso 39, por isso as feras do deserto com os chacais habitarão em Babilônia, também os avestruzes habitarão nela e nunca mais será povoada, nem habita de geração em geração, como quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela homem algum. Isso representa o julgamento pleno de Deus e a sua completa destruição, assolação, desolação. Deus está falando, meu irmão, deste mundo, meu irmão. Deus está falando dessas configurações, dessa cosmovisão. Isso tudo vai se desfazer. Toda essa ilusão, toda essas fontes de prazeres pelas quais os homens vivem, tudo isso vai ser dissipado, arruinado, tudo isso vai ser extinto. Os homens se decepcionarão, esses que vivem por causa do prazer, vivem às custas de se tornarem ricos, adquirirem posses, prazeres, tudo isso vai terminar, tudo isso será julgado por Deus. Esse texto também faz um contraste com a igreja.
Porque enquanto a Babilônia, esse sistema, se torna covil de espíritos malignos, morada de demônios, templo de Satanás, em Apocalipse 21:3 diz que a igreja será a habitação de Deus. Apocalipse 21:3, eis o tabernáculo, a casa, a morada de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Olha o contraste, 2 povos, 2 igrejas, uma habitada por demônios, covil de imundícia, de sujeira, de lixo, de iniquidade, de demônios. Outra é a morada do Espírito Santo, do Senhor, sua igreja. Queridos irmãos, só existem 2 povos em toda a terra. Só existem 2 igrejas. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Ou você habita com demônios, ou você habita com o Espírito de Deus. Agora, João vai mostrar os motivos da queda. Por que ela está sendo punida? Por que ela vai cair? Por que ela está sendo destruída? Verso 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho, do furor, da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Veja só, o texto começa: ela deu de beber vinho do furor da sua prostituição. A ideia é que ela prostituiu, ela corrompeu. Quem? Quem eram os clientes dessa prostituta que ela manchou, seduziu, corrompeu, prostituiu? João menciona 3 classes de pessoas, 3 clientes. A clientela dela era vasta, ela atendia muita gente. E cada um que ela pegava, ela manchava, corrompia, seduzia, deitava com eles. 3 classes. O verso 3 diz: nações, os reis da terra e os mercadores. Aqui aponta para 2 coisas, essas 3 classes distintas que eu vou dizer quem são, mas são termos para se referir, sabe quem? O mundo inteiro. Não há região que ela não trabalhou, não há biqueira que ela não entrou, não há favela que ela não, morro que ela não subiu, não há etnia, não há povo, não há ilha. Ela prostituiu o mundo inteiro, ela corrompeu o mundo inteiro, ricos e pobres, negros e brancos, grandes e pequenos, escravos e livres, todos passaram por ela. A Babilônia seduziu as nações a se prostituírem com falsos deuses. A Babilônia seduziu os reis a se prostituírem com a luxúria, a se prostituírem com o poder. A Babilônia seduziu os mercadores a se prostituir com o dinheiro. Então os reis, veja só, as nações, a Babilônia os fez se deitar com os falsos deuses, falsas religiões, disseminou a religião mundana, cultural. A Babilônia seduziu reis a se prostituírem com o poder, a se corromperem com o poder. E a Babilônia seduziu os mercadores a se prostituírem com o dinheiro. Ela ofereceu riqueza, ela ofereceu fama, e eles se deitaram com ela por causa disso. Em suma, a Babilônia, lembra onde ela estava sentada? No capítulo 17? Estava sentada, montada em quem? A Babilônia. Você não lembra? A meretriz estava montada em quem? Na besta. Significa o quê? O que é a besta? É o sistema mundial. Político, religioso, econômico e militar. A Babilônia sentada significa, eu estou dizendo aqui por que ela está sendo julgada.
porque ela corrompeu o poder religioso, ela corrompeu o poder político e ela corrompeu o poder econômico. Ela corrompeu com a falsa religião, a religião do prazer, a religião do mundo, a religião do pecado. Ela corrompeu o poder político, seduzindo eles, a mentira, a engano, a ganância. Ela seduziu o poder econômico, fazendo do dinheiro, dos bens, uma fonte em si mesmo, um fim em si mesmo. E os homens se fascinaram com isso. Por isso está sendo julgada. Os moradores da terra se apaixonaram pelos seus prazeres, pelo seu luxo. Eles se venderam as suas almas, em nome do prazer, voltaram as costas para Deus, fizeram pacto com o diabo, preferiram a riqueza, a fama, a orgia, o sexo, do que a verdade. E quem fez isso? Babilônia. Ela, pela opulência, pelo prazer, pela luxúria, levou o mundo inteiro a vender suas almas, e levou os homens a mentir, a matar, a trair, a roubar, e a se voltar contra Deus, adorando a besta. Está montada na besta, porque ela faz com que através do seu prazer, todas as nações adorem a besta, esquecendo-se de Deus. Não é assim? Olha o estado da Califórnia, Las Vegas, Tóquio, Dubai, São Paulo. Veja a geração Z, Y. Veja os jovens adolescentes. Veja o que os homens se tornam. Veja os filmes. Veja as novelas. A Babilônia manchou todos eles. A meretriz se deitou. E eles se venderam suas almas. E hoje estão adorando a besta, em detrimento de Jesus. Portanto, a queda dela significa a queda dos ímpios, sua falência, sua ruína. Esse foi o primeiro ato da queda da Babilônia. Vamos para o segundo ato. No segundo ato, João ouve uma voz ordenando a saírem da Babilônia. Vamos ver o verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Porque os seus pecados acumularam até o céu, e Deus se lembrou de atos iníquos que praticou. Verso 6, dá-lhe retribuição, como também ela retribuiu, pagar-lhe em dobro as suas obras, no cálice que ela misturou bebidas, misturai dobrada. Até aí. João, então, ouve outra voz do céu, dando uma ordem, dizendo: sai dela, povo meu. Retirai-vos dela, povo meu. O que é isso? Sai da Babilônia. Saiam da Babilônia. Corram da Babilônia. Se retirem da Babilônia. O que significa isso? Esse sai dela significa: não se misturem com esse sistema. Não participem dos seus pecados, não se envolva com esse mundo. Quando fala mundo, não é a geografia, sul, norte, leste, oeste, Ásia, Europa, América do Sul. Quando fala mundo, fala do sistema de valores, da cultura, do pensamento. É isso. Sai dela, não participem. Saiam das igrejas falsas. Saiam das heresias, saiam do estilo de vida mundano, saiam do adultério, saiam da fornicação, saiam do roubo, saiam! Saiam! Não participe dessa imundícia! Conserte os papéis da sua empresa, vire homem e conserte o seu casamento.
Saia desse sistema. Você pode estar aqui na igreja e estar no sistema? Claro que pode. Mas claro que pode. Estou na igreja de Aliança do Calvário e estou na Babilônia, mas é claro que está. Só não digo o nome por questão de ética, mas dá vontade de falar. Tem uns que falta escrever, estou na Babilônia. Só falta escrever. Sai. Sai dela. Isso aponta para o Antigo Testamento, chave interpretativa do Apocalipse. Vocês se lembram do cativeiro babilônico? Foram levados no cativeiro, 580 a.C., para ficar lá 70 anos. Depois de 70 anos, deveriam voltar para sua terra. Deveriam sair da Babilônia e ir para sua pátria. Mas muitos não saíram, ficaram. Isaías 48, 20 diz: sai da Babilônia, fugi de entre os caldeus. Babilônia não é a sua terra, Babilônia não é o seu lugar, Babilônia não é o seu lar. Sai da Babilônia. Deus dá uma ordem, sai da Babilônia. E quais os motivos para sair? Quais os motivos para essa ordem? Primeiro motivo, para não ser cúmplice dos seus pecados. Verso 4. Retira-te dela, povo meu, para não ser cúmplices em seus pecados. A palavra cúmplices aqui, sabe o que é a palavra no grego? Koinonia. Da onde vem? Comunhão. Saia para que vocês não tenham comunhão com ela. Saiam, porque se vocês ficarem nela, vocês serão como ela, terão comunhão com ela. Rogo-vos, Romanos 12, 1, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício santo, justo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, vos amoldeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sai, porque senão vocês serão como ela. Não nutram nenhuma espécie de comunhão com este mundo, com esse sistema perverso, adúltero. Sai. Segundo motivo para sair, para não participar dos seus flagelos, verso 4, retirai-vos, para não ser de cúmplices, e para não participardes dos seus flagelos. O que é participar dos seus flagelos? Deus está dizendo assim, ó, Gilmar, se você ficar naquele lugar 10 horas da manhã, vai cair uma bomba lá. Se você tiver 10 horas lá e a bomba cair, explode, mata quem está lá e mata você também. Então sai de lá. Qual que é a ideia? Participar do seu, ela sofrerá juízo. E quem estiver nela e com ela, na hora do juízo, se a porta do quarto do motel for aberta e quem estiver deitado com ela, vai preso com ela. Vai ser morto com ela. Sai dela. O que é isso? Quem segue o mundo será condenado com o mundo. Quem ama o mundo, com o mundo será condenado. Essa é a ideia. Sai para você não sofrer os flagelos que ela vai sofrer, porque ela será punida. Essa é a segunda razão. Terceira, sai dela porque o mal não ficará sem o julgamento de Deus. Olha o verso 5. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. O que é isso aqui? Por que eu tenho que sair? Porque tudo que ela tem feito está sendo registrado. Seus pecados se acumularam e Deus não se esqueceu. Deus não se esqueceu de nenhum dos seus pecados, ó Babilônia. Eles estão todos registrados nos céus. Quarto, por que eu tenho que sair dela? Porque tudo que ela fez
ela receberá de volta dobrados juízos. Verso 6. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro segundo suas obras. E no cálice que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Notou? Dá-lhe retribua ela, como também ela retribuiu. Paga em dobro, conforme as obras. E o cálice que ela deu de beber, dê dobrado para ela. O que é isso? Sai dela, porque ela receberá uma punição severa. Dobrados juízos pelo que ela fez. E terceiro, sai dela, porque ela será julgada pela sua soberba. Verso 7. E quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha. Viúva não sou, portanto pranto nunca hei de ver. Ela é soberba. Ela pensa que nunca vai cair, que sempre estará por cima. Assim pensam todos os ímpios, que nunca serão julgados. É o mesmo que Nabucodonosor, que está em Daniel 4, verso 30 a 31, olha só, Nabucodonosor diz: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Olha, ele exaltando a Babilônia, soberba. E por que eu tenho que sair dela? Estar nela é estar afastado de Deus, ok? E ela levou o mundo a pensar que eles não precisam de Deus. Ela disse aqui: estou assentada como rainha, me sigam, me sirvam, deite-se comigo, vocês não precisam de Deus. Então estar nela é estar afastado de Deus. E ela levou os homens a pensar que não precisam de Deus e que isso nunca trará consequências. Mentira! Ela será destruída, e com ela todos que a seguirem. Verso 8, por isso em um só dia sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Veja só que coisa, que coisa. Segundo ato, João ouve uma voz dizendo: sai. Dá tempo para você ainda. João está vendo uma visão para o futuro. Sai. Sai dela. Sai da Babilônia. Deus sabe que você está lá. Deus sabe que você se prostitui com ela. Que você deita com ela. Sai. Sai de lá. Porque senão você será julgado com ela. Agora vamos para o ato 3. O que é o ato 3? Os 3 lamentos por sua queda. João está vendo a sua queda. Mas com sua queda muitos lamentarão, muitos ficarão tristes. Gostava tanto de deitar com ela. Era tão bom me prostituir com ela, mas agora ela morreu. E os amantes da prostituta da Babilônia vão lamentar a sua morte. Veja o verso 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre os reis da terra, sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viverem em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois uma só hora chegou o teu juízo. Então o terceiro ato mostra 3 lamentos. Os 3 amantes dela se lamentarão pela sua morte. Primeiro lamento, pela sua queda, vem dos reis da terra, dos poderosos.
Talvez aqui é um símbolo para o sistema político. Esses sistemas sempre estão a serviço do dragão. E sempre tem a Babilônia montada sobre eles. Em toda a história, o poder político agiu a mando do dragão, fazendo uso da Babilônia. É o poder político que se corrompe por causa dela, que se prostitui por causa dela. É o poder político que se vende por dinheiro por causa dela. É que às custas dela, da imoralidade, da mentira, da orgia, consegue governar, consegue implantar seu sistema iníquo. Eles lamentarão, não tem mais ela, para usar de bode expiatório, não tem mais ela, para usar de álibi, não tem mais ela. Então, de longe começarão a gritar, lamentar, tu no instante, Babilônia, será destruída, acabará. O poder político não vai poder mais se lamentar, não vai poder mais usar e vai se lamentar. Porque como é que esses poderes, essas ditaduras, esses sistemas conseguem ficar no poder, fixar o poder? Da forma que fazem. Eles precisam, para isso, de prostituição, de mentira, de iniquidade, de desonestidade. Eles precisam de mentira, e a Babilônia os serviu muito nesse sentido. Segundo lamento, se o primeiro lamento vem do sistema político, o segundo vem do sistema econômico. Verso 11, sobre ela choraram e prantearam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Pois eu vou ler o restante. Através desse segundo lamento, nós podemos entender com mais precisão o que é a Babilônia. O segundo lamento vem dos mercadores da terra, sistema econômico. Esses versos mostram que a economia entrará em colapso. Veja o verso 11, ninguém poderá, já ninguém compra a sua mercadoria. A economia, o sistema financeiro mundial, comércio mundial, entrará em colapso. Isso pode ser visto através de 6 grupos, que vai se perder. Veja só, ninguém compra a sua mercadoria. Primeiro, verso 12, joias, veja só, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas. Ok? Segundo grupo, tecido, linho finíssimo, púrpura, seda e escarlata. Terceiro grupo, os cosméticos, toda espécie de madeira odorífera, cosméticos. Quarto, decoração, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel, de madeira preciosa, de bronze, de ferro, de mármore. Quinto grupo, o alimentício, verso 13, e canela de cheiro, especiaria, incenso, unguento, bálsamo, não, aqui, isso, flor de farinha, vinho, azeite, flor de farinha, trigo. Sexto, animais, gado, ovelha, cavalos de carros e até escravos, e almas humanas. O que é isso aqui? Tudo isso aqui vai acabar. Joias, riquezas, tecido, beleza, cosméticos, vaidade, decoração, alimentos, até coisas naturais, essenciais à vida. Isso é para dizer que é aquilo que os homens tanto amam, tanto adoram, tanto cultuam, o materialismo. Isso vai se extinguir.
vai acabar. Ela que sustentava esse mercado, ela que promovia luxo, opulência, ostentação, materialismo, quando ela rui, o colapso econômico chega. Talvez tragédias naturais dos 4 cavaleiros, falência do sistema econômico, talvez o julgamento das tragédias naturais, tudo isso vai ser bloqueado, impedido, então eles chorarão. Veja, tudo isso vai falir, verso 14, o fruto sazonado, que a tua alma tanto apeteceu, se apartou de ti, e para ti se extinguiu, e tudo que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Que mais? Aquilo que alimenta todo o sistema mundial, falirá com a queda da Babilônia, verso 16, dizendo, ai, ai, grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, e pedras preciosas, e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada toda a sua riqueza. Que é isso? De súbito, inesperadamente você cairá. Por essa razão os mercadores lamentam falência no sistema econômico. Agora o terceiro lamento, primeiro lamento, sistema político, segundo do sistema econômico, terceiro vem dos marinheiros, ou do comércio mundial internacional, verso 17. E todo piloto, e todo aquele que navegava livremente, marinheiros e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritava, que cidade se compara à grande Babilônia? Lançaram o pó sobre a cabeça, e choraram, e prantearam, e gritaram, ai, ai da grande cidade, na qual enriqueceram todos os que possuíam navios do mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora, de repente, foi devastada. Terceiro lamento, aqui 3 lamentos, pela queda dela. Primeiro dos reis, sistema político. Segundo dos mercadores, sistema econômico. E agora dos marinheiros, ou do tráfego marinho, sistema comércio mundial e internacional. Navios são conhecidos por transportar de tudo para todas as partes do mundo, não é isso? Se transporta cereal, se transporta gado, se transporta joia, se transporta ouro, se transporta pólvora, se transporta... A exportação mundial cessará, e o luxo, a riqueza, a luxúria não serão mais transportados. A ideia aqui, meu irmão, as tetas que amamentam a luxúria do mundo cessarão. As tetas da Babilônia que sustentam a máquina de prazer, a máquina de luxo, a máquina de prostituição, secarão. Não serão mais transportados, comercializados. Sabe como que eu resumiria tudo? Porque são textos muito difíceis, e talvez você não compreenda com precisão. Agora você vai compreender. Tudo que eu falei do verso 11 ao 19, é para dizer o quê? O que João está dizendo aqui? É que esse mundo é uma ilusão, que tudo nele é passageiro, é insubstancial, e que aquele que colocar esse mundo como fonte da sua felicidade, alegria, se frustrará eternamente. Sabe como você vê isso? 1 João 2, 15 e 17, olha só. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Posso trocar assim, não ameis a Babilônia, nem o que a Babilônia oferece. Não deiteis com a Babilônia, nem vos prostituís com ela. Porque se alguém amar a Babilônia, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há na Babilônia é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo, tudo que eu citei, o mundo passa, bem como sua concupiscência. O mundo passa, bem como seu prazer, bem como a sua opulência, bem como a sua vaidade. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. É isso que ele está dizendo. A ideia é assim, ó. Vamos lá. Você está traindo a sua mulher com uma prostituta, com o fim de encontrar felicidade? O senhor está dizendo,
você não vai encontrar. Você está traindo a Deus com a meretriz, a fim de encontrar prazer, completude, realização, alegria. Você não vai encontrar. Porque porque aquilo que está no mundo passa, e com ele toda a sua concupiscência. Essa é a ideia. Vamos indo agora para o quarto e último ato, e aí nós vamos terminar. No meio dos lamentos, João descreve uma comemoração. Está aquela coisa horrorosa na terra. Agora João descreve uma comemoração. Verso 20. Exultai sobre ela, ó céu, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Olhe para cá. Notem, no mesmo instante que está havendo um lamento na terra, por causa da queda da Babilônia, está havendo um júbilo no céu. E o julgamento da Babilônia é um motivo de culto para os que estão nos céus. Por quê? Lembra do 17? João vê uma mulher sentada na besta e com um cálice. E ela se embriagou com o sangue dos santos. Agora que é a Babilônia que matou, martirizou, perseguiu, corrompeu a igreja, está sendo julgada, os santos do céu estão comemorando o martírio que por ela sofreram. Veja o verso 24. E nela se achou o sangue dos profetas, de santos e de todos que foram mortos sobre a face da terra. Agora os santos estão sendo vingados, a igreja está sendo vingada com o julgamento da Babilônia. Note ainda que há 3 classes de cristãos comemorando aqui: santos, apóstolos e profetas. Quem são esses? Santos, os cristãos redimidos comemorando. Os apóstolos, os 11 apóstolos martirizados pela Babilônia. Pedro, André, Filipe, Mateus, Bartolomeu, Tiago, estão agora comemorando. E os profetas do Antigo e do Novo, que sempre foram perseguidos, torturados e martirizados pela Babilônia, estão agora nos céus, fazendo um culto, porque estão sendo vindicados por Deus. Poderia resumir também: santos, apóstolos e profetas, o conjunto de todos os cristãos e todas as categorias de cristão. Aqui também João apresenta um contraste com a igreja de Cristo. Enquanto a igreja do diabo lamenta, prantia, chora, a igreja de Cristo festeja, triunfa e louva. Ai daqueles que estiverem fazendo parte dessa noiva suja, dessa meretriz imunda, lamentarão, chorarão, não haverá quem os salve, quem os redima. É um contraste. 2 igrejas, 2 povos, 2 reinos, 2 deuses. Ou você está de um lado, ou você está de outro. Por fim, o anjo vai encenar a queda total da grande Babilônia. Verso 21. Então um anjo forte levantou uma pedra, com a grande pedra de moinho, e arrojou-se para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, nunca jamais será achada. A ideia aqui é o quê? A queda da Babilônia foi anunciada por 3 vezes no livro de Apocalipse. 3 vezes. Apocalipse 14, Apocalipse 17 e Apocalipse 18. Agora,
é proclamada sua completa e repentina destruição. E como ele mostra isso? Um dos métodos de execução nos tempos bíblicos, época de execução, quando executava alguém, era amarrar o indivíduo com uma corda no pescoço e com uma pedra de moinha, que pesava dezenas até centenas de quilos, e jogava ele no mar. Então aquela pedra ia até embaixo, e aquele homem amarrado era morto por afogamento. Está dizendo agora, ele ilustra uma cena da Babilônia, sendo amarrada com uma corda, uma pedra de moinho, e arrojada para dentro do mar. Foi completamente destruída. O seu fim chegou, ela foi aniquilada. E todos aqueles que estão com ela. Então João vai finalizar mostrando o estado final ainda. Ele vai mostrar como é que é lá dentro da profundeza do mar. Veja só, verso 22 e 23. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas, de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice, nem alguém. Então vamos começar aqui, ó. Voz de arpistas. Lá, com a Babilônia, ausência de música, não haverá música. Ó, músico, voz de arpista, de músico, tocador de flauta e clarins, jamais te ouvirá em ti. Que mais? Nem artífice algum de qualquer arte jamais se achará em ti. Ornamento, lá não tem música, nem ornamento, não tem beleza. Que mais? E nunca, jamais ouvirá o ruído de pedra de moinho. Moía as sementes, da onde se extraía farinha, e se fazia pães. Lá não vai haver comida. Verso 23, também jamais em ti brilhará luz de candeia. Não haverá luz na Babilônia. Que mais? Nem voz de noiva jamais sobrar em ti. Não haverá amizade, afeto, amor. O que é isso? Bom, primeiro fala que a Babilônia vai virar covil de demônios. E que lá não tem música, não tem beleza, não tem amor, não tem comida. João está falando do inferno. É para lá que a Babilônia e todos que se deitaram e se deitam com ela irão. Onde é isso? É o inferno. Quem permanece nela, estará com ela no lago de fogo. São descrições de um lugar triste, sombrio, escuro, pessoas famintas, sem afeto, sem amor, sem luz, sem beleza, sem nada, sem som de flauta, de música. Um lugar triste, é o inferno. João está descrevendo o inferno. Todos os seus amantes irão com ela para o inferno. Fim. Como está a sua condição hoje? Responda para você. De qual dessas duas igrejas, você que me ouve, você que me vê, faz parte? Você faz parte dos que lamentarão a queda dela? Ou daqueles que festejarão a queda dela no céu? Lembrem-se, todos que com ela estiverem e estão, terminarão morando com ela. Na casa dela, no inferno. Qual a saída?
regularize sua situação. Saia da fornicação. Mande essa amante embora. E case-se com Cristo. Regularize sua situação. Mande, expulse. Sai dela. Case-se com Cristo. Qual a solução? O Evangelho da graça e da glória. A cruz de Cristo. Se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus como Senhor e suficiente Salvador. E a ruptura sua com a Babilônia será feita. E você será tomado para Cristo para sempre. Se unirá com Ele e dele jamais se separará. E morará na casa dele, não no inferno, como é a casa da Babilônia, mas nos céus para todo sempre. Feche os seus olhos, vamos orar.